Fala, parceria! Professor Vareta na área, aqui é o canal Geo Raiz e hoje eu vou falar para você sete dicas para a segunda fase para as provas discursivas, aquelas de escrever. Então fica ligado depois da vinheta. Solta aí, Patrick! Então vamos que vamos, meu querido! Primeiramente, parabéns! Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já foi para a segunda fase do vestibular, você já matou metade do dragão, falta só a segunda metade. Então, primeiro de tudo, parabéns por ter conseguido passar a primeira fase num ano tão difícil quanto foi esse ano que a gente passou. Segunda coisa, se inscreve no canal, deixa seu curtir, compartilha esse vídeo e ajuda o canal Geo Raiz a crescer. Estamos crescendo bastante, os vídeos de segunda fase têm dado aí muito público. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que comentou, todo mundo que compartilhou. E vamos direto para aquilo que vocês querem, as 7 dicas para mandar benzaço numa segunda fase. Como vocês sabem, tem o meu caderninho aqui para nunca esquecer. Primeira dica importante, anota essa, conheça a sua prova. Conhecer a prova é você ler o edital, ler o manual, ver como foram as questões dos anos anteriores, saber como funciona a pontuação. Tudo isso te ajuda a planejar como você vai fazer a sua estratégia, saber aonde você pode ganhar mais ponto, onde você não pode. Se você não fez isso ainda para a FUVEST e para a Unicamp, eu vou deixar aqui uma playlist que tem os vídeos da FUVEST e da Unicamp falando sobre a segunda fase. Está aqui no card em algum lugar. Vamos lá. Segunda dica. A segunda dica é sobre a sua redação da resposta, que é muito importante. Não adianta você ter o conteúdo, mas ter uma má redação da resposta. Então a minha segunda dica é: toda resposta é uma dissertação que tem começo, meio e fim. Eu gosto de falar que a resposta tem que ter sentido nela mesma. Como assim? A resposta é uma informação completa. Eu vou dar um exemplo bem simples assim, Qual é a capital da Argentina? Se você responde Buenos Aires, são duas palavras soltas. Essa resposta não tem um sentido nela mesma. Mas quando eu falo que a capital da Argentina é Buenos Aires, a minha resposta sozinha, sem ler a pergunta, ela é uma informação completa. Uma boa redação de resposta é aquela que consegue te passar uma informação para o leitor, mesmo que ele não tenha lido a pergunta. E é assim que você tem que mirar a sua resposta, certo? Segunda dica para você redigir bem a sua resposta. Terceira dica é atenção ao verbo de comando. Cara, eu sou professor há quase 20 anos. E o que eu já peguei de aluno que às vezes sabia o conteúdo, mas eu peço para ele explicar, ele cita. Eu peço para ele fazer uma relação, ele dá a característica. Você precisa estar ligado no verbo de comando. E esse verbo de comando é o que indica o que você vai responder. Uma coisa que acontece é você fazer uma resposta que tem a ver com aquele assunto, mas não responde a pergunta. Isso é muito comum. Em provas de vestibular, isso é agravado por 2 fatores. Pelo fator nervosismo, que você está na hora, cara, você está nervoso, prova de segunda fase, aquela coisa louca. E também o cansaço, às vezes está lá há 4 horas fazendo prova, você acaba se perdendo. Então tomar cuidado com um assunto que você sabe e se perder na palavra de comando. Quarta dica. A quarta dica é a dica da insegurança. É os alunos inseguros. Sabe aquele aluno inseguro? Quase todo aluno vestibulando é inseguro. Vamos lá. A dica é: vai pelo óbvio. Vareta, o que é vai pelo óbvio? Simples. Se uma resposta parece simples demais, ela é simples demais e você vai responder o simples. Eu tenho certeza que alguma vez você pegou uma resposta e falou: nossa, não pode ser só isso. É muito simples, é muito fácil, não deve ser isso. Aí você fez toda uma viagem, viajou, parecia lá Fantástico Mundo de Bob, para quem lembra daquele desenho, viajava. E aí errou uma questão que a hora que você viu a correção comentada, você viu a correção de alguém, era aquilo que era óbvio, era aquilo que era simples. Vai pelo óbvio, irmão. Vai pelo óbvio que vai dar certo. Vamos lá, dica 5. A dica 5, eu trabalhei muito no curso que eu dei de segunda fase. Fiz um mini curso de segunda fase, não sei quando você está vendo esse vídeo, ele deve ter inclusive, o mini curso deve ter inclusive acabado.
E eu trabalhei muita resolução de questões com os alunos e com uma atenção e um detalhamento que muitas vezes você não consegue fazer numa aula de colégio, numa aula de cursinho. E eu esmiuçava a questão e trazia para eles essa quinta dica, que é: explore todas as informações presentes na questão. Cara, o texto, o gráfico, o mapa, a legenda do gráfico, a legenda do mapa. Eu mostrei para os meus alunos como algumas questões da FUVEST segunda fase, que é uma prova que todo mundo fala, nossa, super difícil, casca grossa, eu responderia certo sem nem entender o que é, sem ter nunca estudado, só tendo atenção aos termos e aos elementos que a própria questão me dava. Uma das coisas que ela falava era me dê uma semelhança entre chapadas e tabuleiros. Tabuleiro, você pensa uma coisa ondulada ou você pensa uma coisa plana? Chapada, você pensa uma coisa ondulada ou pensa uma coisa plana? Olha aí, você já tem a semelhança. Você nem sabe o que é o relevo de chapado, o que é o relevo de tabuleiro. Mas os dois te dão a ideia de plano. Cara, você fez o seu ponto ali. Então você tem que aprender a caçar esses pontos perdidos na prova. É ponto que você pode não ter o conhecimento, o conteúdo daquilo, mas você consegue, com as relações que você tem na sua cabeça e as informações, tirar respostas que vão pontuar. Lembre-se, você não está lá para gabaritar a prova, você está lá para fazer o maior número de pontos possíveis. Ficou bonita essa frase, né? Bota ela escrito aqui, ó. Você não está lá para gabaritar a prova, você está lá para fazer a maior quantidade de pontos possíveis. Ninguém gabarita. Dito isso, vamos para a dica 6. Dica 6 é a seguinte: não responda mais do que foi pedido. No ensino médio é muito comum, você pede lá, me dê 3 características de qualquer coisa. O aluno vai e coloca 4 características. Às vezes o aluno coloca 4 para mostrar que ele sabe muito. Só que no vestibular, se o cara pediu 3 é 3, se ele pediu 2 é 2. Por que eu tô te falando isso? Se ele pede 3 e você coloca 4, a interpretação que a banca faz é a seguinte: você colocou um a mais porque você não tem certeza dos 3. Quem tem certeza dos 3 que escreve, não coloca o quarto. O quarto você colocou porque você não tem certeza daquilo que você fez. E isso vai tirar seus pontos. Você vai perder ponto. Mas e se os 4 tiverem certo? Vai perder do mesmo jeito. Ele pediu 3, você não sabe nem ler. Ele pediu 3, você escreveu 4, você fez errado. Então, mano, pediu 3 é 3, pediu 2 é 2. E quando ele pede sem números, sem especificar, fica esperto que normalmente eles pedem no plural, então é mais de 1. E eu gosto sempre do número 3. Só que se ele não especificou, não dá para saber o que a banca preveu, qual que é a previsão da banca. Então, eu gosto sempre de jogar com o número 3. 3 características, 3 causas, 3 consequências. Eu gosto sempre do número 3. 7ª e última dica antes do bônus. Prepare-se para questões interdisciplinares. Os vestibulares estão cada vez mais interdisciplinares e nas questões dissertativas isso é muito comum. A Unicamp, a prova de geografia dela é toda interdisciplinar. A FUVEST tem interdisciplinaridade, mas ela tem não só interdisciplinaridade, mas ela tem interconteúdicidade, sei lá. O que é isso? Ela pega, como eu já disse nos outros vídeos, 3, 4 conteúdos da própria geografia e coloca em uma questão. Então a gente estuda ao longo do ano tudo separadinho em gavetinha, certo? Aula 1 é tal tema, aula 2 é tal tema. Só que a questão da FUVEST vai misturar muito dessas coisas. Dito isso, só sobra a dica 8. Que é a dica bônus. Faça as provas anteriores. Acho que é a dica mais simples. Você deve estar fazendo isso, principalmente do ano anterior, porque você pega uma tendência de mudança da estrutura, certo? Fazer provas do ano anterior, está ligado a atualidades e sempre em mente que conteúdos e disciplinas vão estar misturados numa mesma questão. Véia, você chegou até aqui, parceria. Você já passou o ano inteiro de 2020 estudando. Você já aguentou todas as provas de janeiro. Agora, velho, é porrada pra frente nessa segunda fase e comemorar na calorada, na universidade e na loucura que vai ser a sua vida de universitário. Super divertida, festa, é tusca, é saudade de lembrar. Beijo no coração que eu vou até olhar minhas fotos do Tusca agora. Ai, que saudade de quando eu era universitário. Moleque danado.